Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas das linguagens, ok? Esta é a aula de número 2. Se você ainda não assistiu a aula de número 1, por favor assista, ela é importante para que se entenda esta, ok? Então, continuaremos tratando da interpretação, pessoal, aquilo que mais é cobrado no Enem, na verdade, né? Então, vamos lá comigo? Mas, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais, né? Nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e, é claro, aqui no YouTube, ok? Aproveita e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades e, claro, faça os seus comentários, né? Sobretudo, façam as suas perguntas, afinal, são elas que me propiciam a fazer aquilo que eu mais amo, que é lecionar. Façam as suas perguntas, pessoal, porque para mim não existe educação sem a liberdade e a oportunidade da pergunta. Vai lá, enche esses comentários aí de perguntas. E é claro, se você ainda não acessou a nossa plataforma, vai lá, digita aí, ó, www.plataformaonline.com.br, ok? Vai lá, acessa, tem que estar cheio de novidades para vocês. Bom, pessoal, então eu tinha falado para vocês, né, que o conhecimento dos tipos textuais é essencial e fundamental para o desenvolvimento da interpretação, né? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, ok? Bom, a gente tem diversas formas de comunicação, né? E para cada forma de comunicação, a gente tem um gênero dentro de um tipo textual, né, adequado àquele nosso objetivo. Então, para que a gente escolha determinado gênero, determinado tipo textual, determinado nicho, né, a gente tem que estar ciente, tem que estar consciente do nosso objetivo. Sabendo disso, a escolha do gênero vai me propiciar uma melhor informação, ok? Então, a gente tem que começar a desenvolver um texto sabendo o porquê que a gente está fazendo ele e para quem nós estamos fazendo. Só assim a gente vai adequar melhor o tipo textual e, obviamente, a escolha do gênero, ok? Então, olha lá, temos uma gama enorme de maneiras distintas de nos expressarmos, com o objetivo principal de transmitir uma mensagem para o interlocutor. Então, pessoal, a gente já tem que ser crítico antes, né, antes da produção do texto, né? Já na ideia, sabendo o porquê eu estou escrevendo, para quem estou escrevendo e o que eu quero dizer, né? E como eu quero dizer. Então, isso vai me propiciar a escolha do gênero. E olha só, não só para confeccionar, mas para interpretar, eu vou fazer o movimento inverso, né? Então, eu vou agora, a partir do texto, saber qual é o objetivo da comunicação, né? A partir também do gênero que foi escolhido, então eu já sei ali quais são os objetivos, ok? E isso é muito importante para a interpretação, pessoal. Não adentre um texto, né, de forma muito passiva, como havíamos falado na aula passada, né? Desde o gênero, ele já está informando algo para nós e que a gente tem que captar, ok? Uma coisa interessante que eu recebo sempre uma pergunta, né? Sempre me perguntam é isso aqui, ó. Será que os elementos subjetivos de um texto, eles sempre aparecem, né? Ou seja, o leitor está sempre em seu texto, né? Ou será que o autor está morto diante do texto? Eu não consigo identificá-lo, né? Eu não consigo ali ver os traços do autor, né? Então, pessoal, para isso, né, a gente tem que entender uma coisa para a gente não ser ingênuo, né? Existe algo chamado estilo, né? Todo mundo tem o seu estilo, até mesmo de se vestir, de se portar e de falar, não é mesmo? Então, isso também vai para o texto. As nossas identidades vão para o texto, por mais que tentamos acobertá-las, né? Então, há um autor, um linguista chamado Zizek. E o Zizek, ele fala uma coisa muito interessante sobre o estilo.
Ele é um autor, né, um intelectual, mas que fala para todos. Isso é muito interessante. Ele fala da questão da estilística. E o que é estilística? Ele diz o seguinte: é como a gente ia a um self-service. Lá tem o alimento disponível a todos, o mesmo alimento disponível a todos, e o mesmo tamanho de prato. Não dá para se colocar tudo que tem no buffet, não é mesmo? Não dá para colocar tudo. E o que a gente vai colocar em nosso prato? Aquilo que mais necessitamos ou aquilo que mais gostamos, não é mesmo? Então, a escolha daquele alimento, a quantidade daquele alimento, né, vai ali formulando, de uma certa forma, um estilo que é seu, algo que é seu, que é próprio, não é mesmo? Então, vai dizendo muita coisa sobre nós. Da mesma forma, tal qual o buffet, cuja comida está disponível a todos, nós temos o texto, né? A língua, ela é disponível para todos, os vocabulários são disponíveis para todos. Porém, eu só vou captar aqueles que melhor se adequam a mim, a minha fala, aquilo que eu julgo melhor. Por que determinado autor não coloca um sinônimo daquela palavra? Né? Então, é justamente a escolha das palavras do texto também formulam e dizem muito de quem nós somos. Nós carregamos a identidade em um texto do modo como escrevemos, do modo como selecionamos as palavras para dizer determinada coisa. Ok? Isso é um estilo, beleza? Isso já formula e já traduz ali um pouco do autor. Beleza? Então são essas características do estilo e as características próprias de cada tipo textual que a gente engendra determinado tipo de texto. Ok? Então, nenhum texto sai incólume disso, ou seja, nenhum texto fica imune a isso. Beleza? Então, a gente une o nosso estilo, mas as características do tipo textual que a gente está escrevendo. E ali a gente se mostra um pouco, mostra as nossas identidades, ok? A gente se revela um pouco, ok? Sobre a questão, né, da comunicação, né, do objetivo da comunicação, eu tenho aqui alguns nichos de exemplo para vocês, olha só. O texto publicitário, né, por si só, né, ele já pretende algo, ele já tem como objetivo algo. Quando eu falo publicidade, eu já tenho ali um objetivo próprio, que é tentativa de convencimento, né, a adquirir determinado produto, a adquirir determinado serviço. Né? Então, a gente tem aqui já um objetivo, e isso a gente não pode ser ingênuo diante disso. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu já sei que o texto publicitário ele busca me convencer. Como é que eu vou interpretá-lo? Eu vou tentar encontrar onde e em que momento ele tenta me convencer. Ok? Então, a partir dos objetivos do texto, a gente já vai traçando ali o que é principal, que é o objetivo de convencimento. Então, eu tento encontrar isso no texto, beleza? Então, tá vendo como é que o gênero e o tipo textual, eles já mostram para a gente um caminho? Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Os gêneros e os tipos textuais têm que estar afiados com vocês, beleza? Tem que estar afiados. A gente tem que estar bem ciente disso. Bom, textos jornalísticos, né? Quais são os objetivos do texto jornalístico? Eles carregam, em sua maioria, né, o objetivo informativo, né? As notícias, as reportagens. Né? É claro que há outros gêneros dentro do jornal, mas o principal, que é principal do jornal ali, que são as reportagens e as notícias, né? Elas buscam a informação, ok? E até algumas propagandas, né? Por exemplo, como se cuidar do coronavírus, né? Alguns textos, né, propagandísticos também buscam a informação, diferente dos textos publicitários, né? Então, olha lá, texto jornalístico, então, vai buscar a informação, ok? Então, eu tenho que encontrar onde está a informação, onde estão os fatos, né, que vão aí propiciar que eu me informe, ok? Então, o gênero e o tipo textual já me direcionam
a determinado tipo de interpretação. E vocês não podem ser ingênuos ao pensar que o tipo textual é tudo igual, né? Não façam isso, ok? Ou, né, pior ainda, manter-se, né, passivo. Vamos ver o que esse texto estava dizendo. Tratam tudo como texto. Calma, né? Que tipo de texto a gente está tratando aqui, né? Então, não comecem um texto né, de forma passiva e ingênua a querer ler tudo de cara e a entender as coisas por ele mesmo. Calma, tá? Calma. Já tracem ali essa perspectiva, né? De que gênero eu vou ler, né? E aí sim, você começar a leitura já com essa bagagem, ok? Já com essa crítica prévia, ok? Então, conhecer os gêneros colabora com a descoberta, né, da intenção do texto e, consequentemente, ajuda na interpretação e na confecção de cada tipo. Bom, nós temos que ter aqui uma distinção entre o que é gênero e o que é tipo textual, né? O tipo textual, ele abarca, ele é um conjunto, imagina na matemática, né, um conjunto maior. E dentro dos tipos textuais, dentro deles, nós temos diversos gêneros, ok? A bula de remédio, e assim é infinito, né? A cada momento que passa, né, com as novas tecnologias surgindo, surgem novos gêneros textuais, né, que vão aí preenchendo o espaço, né, o grupo dos tipos textuais, ok? Então, hoje nós vamos traçar aqui os tipos textuais e a gente vai ver de que maneira eles colaboram para a gente no desenvolvimento de uma questão do Enem, ok? Então, bora lá comigo. O primeiro deles é o tipo narrativo, ok? A narração nada mais é que contar uma história, né? Olha só, pessoal, na hora de contar uma história, nós sempre temos aí personagens e acontecimentos. Essa é a base, né, de qualquer texto narrativo, personagens e acontecimentos, ok? Então, os acontecimentos, eles ocorrem dentro de um tempo, dentro de um espaço, com determinados personagens, né? E aí nós temos para o acontecimento a ação, né? Beleza? Então, nós já vimos isso, né, nos PETs passados, né? E nós vimos também na aula passada um fragmento de um texto narrativo, né? Então voltem para vocês perceberem isso, ok? Nós temos o texto descritivo, descrever algo ou alguém detalhadamente, de forma que o leitor consiga criar uma imagem mental. Lembrem-se disso, pessoal. Como é que nós pensamos, né? Nós pensamos por imagem, nós construímos a interpretação, né, lá na infância, no momento em que começamos a degustar o mundo, a experienciar por meio aí, dos nossos sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar das coisas, o visual das coisas. E a partir desse momento a gente vai lidando com pessoas que vão nos ensinando a nomenclatura daqueles objetos, daquilo que nós temos contato. E aí nós vamos associando a imagem à palavra, a nossa experiência de mundo à palavra, ok? Então, por exemplo, maçã. Quando eu digo maçã, imediatamente vocês pensam na fruta maçã, não é mesmo? Então, ou seja, porque nós já experienciamos o que é maçã. Se eu não tivesse tido essa experiência do que é a maçã, se eu não tivesse experimentado, eu nunca teria formulado essa imagem mental. Então, a interpretação é essencial à vivência. Para interpretar, é essencial vivência. E aqui no texto descritivo, né, a gente usa bastante essas vivências, né? A gente descreve bem o objeto para que o seu leitor seja beneficiado com as imagens mentais. Ok? Então é como se você contasse uma história de forma com imagens justapostas, ou seja, dispostas lado a lado de forma coerente, né, e lógica. Beleza, pessoal? Então, para uma melhor compreensão e estruturação do texto descritivo, são utilizados adjetivos, verbos de ligações, metáforas e comparações, justamente para a formulação, a colaborar com a formação dessas imagens mentais, ok? Então, o texto descritivo, ele propicia
as imagens, ok? Então, por isso ele é bastante minucioso aí ao colocar os adjetivos, para que vocês visualizem aquilo que está sendo tratado, beleza? Terceiro, o tipo dissertativo, né? Dentro do dissertativo, nós temos aí um que já é bastante comum, bastante batido em vocês nesse ano já, né, pessoal? Todo mundo, quem não fez aí um texto dissertativo argumentativo, está está aí boiando, né, pessoal? Está viajando na maionese, então presta bastante atenção. O essencial aqui é que vocês até produzam uma vez por semana um texto dissertativo argumentativo, ok? Então, olha lá, o texto dissertativo argumentativo, ele apresenta um ponto de vista, o que a gente denomina como tese, né, pessoal? A tese. Nunca a gente vai colocar o ponto de vista aí como eu acho, eu penso, né? Toma cuidado, tá? É sempre é isto, é aquilo, ok? Então, a gente tem aí a apresentação de uma tese e tem como objetivo a persuasão, né? Ali na argumentação, a gente vai argumentar diante do nosso ponto de vista, na tentativa de convencer esse leitor a concordar com a nossa ideia defendida. Então, a gente usa argumentos bem embasados, com referenciais teóricos de peso, né? Então, por isso, a gente, ao mostrar o nosso ponto de vista e ao mostrar os nossos argumentos embasados, nós estamos aí numa tentativa de convencer esse leitor de que o nosso posicionamento está correto, ok? O texto dissertativo expositivo, né? Aquela modalidade de dissertação, né? Para quem aí já está começando aí o doutorado, o mestrado, né? Então, a dissertação ela faz parte do meio acadêmico também, né? Porque ela busca só expor aquela pesquisa, né? Já não tem ali mais a tentativa de convencer de que você está correto, mas a tentativa de exposição, né? De mostragem, né? De amostragem de dados ali do que foi pesquisado, né? Sem a necessidade do convencimento do leitor, né? Então, olha aí que eu coloquei para vocês, um texto dissertativo possui uma ideia central a ser trabalhada, a fundamentação do tema e o fechamento da ideia desenvolvida no decorrer do texto. Nem sempre há um fechamento preciso, né? Às vezes a pesquisa ela demanda mais tempo para ser concluída, então às vezes há alguns espaços ali, algumas lacunas a serem ainda estudadas. Isso é importante para a continuação da pesquisa futura, né? Em outros casos, né, por exemplo, no nicho das humanas, né, às vezes não há um fechamento preciso de determinados conceitos, justamente porque também demanda ainda mais estudos. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Porque a gente percebe que o estudo sempre é necessário, né? Nunca se tem um ponto final. Isso é interessante. Bom, vamos para 4, então. O texto expositivo, né, que tem então a finalidade de informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem pretensão de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. Sua linguagem é clara e concisa. Beleza? Aqui já não tem muito o que dizer, né? O texto expositivo ele só expõe determinada coisa, né? Então ele vai buscar simplesmente a informação, né? Levar uma informação de forma precisa, clara, objetiva, ok? E, pessoal, o nosso quinto tipo textual é o tipo injuntivo. O que quer dizer isso, né? Então, vai ter ali aquela finalidade de instruir, de orientar o leitor, né? Então, além de fornecer aí uma informação, eles instigam a ação do leitor. Então, não é só mesmo instruir. Eu quero, com a minha instrução, que você se mobilize a fazer aquilo que eu estou propondo, beleza? Então, há ali uma ação por trás do texto. Então, ele possibilita a ação do leitor, beleza? Então, de que maneira? Olha aí algumas características, ó. Os textos injuntivos se caracterizam por utilizar verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Por quê? Se eu indetermino o sujeito pode ser qualquer um de nós. Então, ao pegar um texto injuntivo, eu já me transporto
como o sujeito do texto, né? Então, sou eu o sujeito a ter que realizar aquelas instruções, beleza? Então, por isso que o sujeito ele é indeterminado, né? Para que qualquer um que leia já se transporte para o texto como o sujeito, ok? Então, olha só, pessoal, mas se liga aqui. Eu trouxe 5 tipos textuais, mas de forma, é claro, um pouco mais rasa. O objetivo da nossa aula não é detalhar minuciosamente cada tipo textual, beleza? Mas aqui é só uma amálgama para a gente poder não entrar no texto de forma muito passiva, beleza? Então, olha aí, ó, mostramos apenas a função primária. É claro que tem muito mais coisa aqui por trás, e nada impede que diferentes funções se misturem ao longo do corpo textual, né? Então, tome muito cuidado aí ao pensar que os textos eles são muito sólidos e rígidos, né? E com nichos muito bem demarcados. Não é bem assim. Alguns textos podem transitar um pelos outros, tá? Alguns autores eles podem transitar por esses tipos textuais, beleza? Então, principalmente na literatura, né, pessoal? Na arte, a gente já percebeu que não existe barreira, né, para a arte. A arte, ela sempre perfura ali as barreiras, né? Então, é interessante pensar que a arte é como um cupim, né? Você pega uma mesa muito sólida, né? E não percebe que ela está cheia de cupins, porque os cupins corroem por dentro, né? E aí, hora ou outra, você vê alguns rastros, né? Que eles deixam ali no chão. Mas você limpa e na manhã seguinte há outros rastros, mas você nunca vê o cupim, né? Então a arte é como isso, né? Ela vai correndo por dentro aquele sistema, aquela parede, sem que se perceba, sem que ela se mostre. E aí, quando se percebe, o sistema mesa, né, aquela composição da mesa, não resiste o próprio peso que cai, né? Então, a arte ela é quase um cupim, ok? Então, ela corrói, mas sem que a gente perceba. Ela ultrapassa as fronteiras, ok? Então, tomem cuidado aí quando a gente está tratando principalmente de texto literário. Por que eu falei da arte? Porque a literatura ela também é um meio artístico, não é? Então, prestem bastante atenção nisso, porque a literatura também vai transitar pelos entremeios, né? A literatura também será um cupim a corroer, né, o que é do outro, né? E a transitar aí pelas muralhas aí, ok? Então não existe muralha para a literatura e para a arte num todo. Bom, pessoal, então vamos aí às nossas questões. Olha só, questão de número 1. Nós temos aqui uma tirinha, vamos ler ela, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma charge, né? Olha só comigo, pessoal. Este programa é inadequado a menores de 12 anos. Não ouviu? Desliga essa TV. Então, segundo o dicionarista Antônio Roais, charge é desenho humorístico. Opa, nós já temos que ter um conhecimento prévio para interpretar a introdução da questão, ok? Mas vamos continuar lendo ela toda e vou fazer algumas intervenções após. Ó. Então, segundo o dicionarista Antônio Roais, charge é desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculadas pela imprensa e tendo por tema algum conhecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio da caricatura, uma ou mais personagens envolvidas. No caso da charge acima, a crítica que ela comporta é dirigida, aí a gente vai saber, né, qual que é essa crítica e para quem ela está sendo dirigida, ok? Ou para que ela está sendo dirigida. Bom, o que nós temos que saber aqui, pessoal, o que é humor, né? Então prestem bastante atenção, porque se você for ingênuo a pensar que o humor é aquilo que vai trazer riso, não, né, pessoal? O humor não é isso. Se você interpreta essa charge tentando encontrar onde ela te faz rir, você vai errar a questão, né? Então, nunca pense que o humor é aquilo que me faz rir, né? Aquilo que me faz rir pode ou não ser humor,
ok? Então, às vezes eu posso rir até de nervoso, de medo, né? Cada um reage de uma forma diferente. O ser humano tem reações plurais. Então, eu não posso enclausurar o significado de humor. Humor, pessoal. Então vamos lá comigo, vamos construir esse conceito. Gravem bem isso que eu estou falando para vocês, porque isso aqui é muito recorrente. Esse tipo de questão sempre cai todo ano no Enem, ok? Então fiquem bastante atentos, ok? Humor é a quebra de expectativa. Humor é a quebra de expectativa. Ou seja, aquilo que é comumente esperado de determinada ação, ela é rompida. Então, há um rompimento do que é natural acontecer. Beleza? Então, onde está o humor da tira aqui? Vamos lá, visualmente, vamos tratar aqui, nós estamos tratando de um texto híbrido, no qual mescla texto verbal e não verbal. Então, quando eu tenho um tipo de texto assim, os dois elementos são importantes. Eu não posso ignorar os aspectos não verbais, as imagens, e eu não posso ignorar aquilo que está escrito. Beleza, pessoal? Na arte, nada é por acaso, é um mero acaso. Tá? Então, quando a gente está tratando aqui de literatura também, né, as coisas são escolhidas, ok? Tem uma intenção por trás. Então, a gente não pode simplesmente ignorar o que é imagem e ignorar o que é texto verbal, ok? Então, vamos comigo? Este programa é inadequado a menores de 12 anos. Não ouviu? Desliga essa TV. Beleza, quem está falando? Nós temos aqui uma informação vinda da TV, que eu não sei de quem é. Agora, eu tenho crianças sentadas à mesa, né, jogando baralho, fumando, bebendo, né, provavelmente aí bebidas alcoólicas, parece uma garrafa de uísque. Eu não posso afirmar, categorizar, porque não está escrito, mas é provável que seja. E eles estão numa jogatina. Todo um ambiente aí é adulto. Opa! Mas elas são crianças. Encontramos o humor, né? Ou seja, qual é a expectativa que eu tenho para a ação de uma criança? Que ela brinque com coisas de crianças, né? Então, há já aí uma quebra de expectativa, beleza? Achei aí a crítica, né? Bom, então vem a questão, pessoal. Sempre que vier uma questão, como é que a gente interpreta? Sempre retornando ao texto. Sempre retornando ao texto, beleza? Então aqui a gente já foi beneficiado, né, porque eles pegaram trechos do texto. Né, isso é bacana. Mas quando não tiver, sempre retorne. Mesmo quando tiver, tá? Retornem ao texto ali para confirmar. Porque às vezes é no fragmento que pegou. Deslocado pode ter outro sentido. Então tomem muito cuidado. Desconfiem de todas as questões, beleza? Então a gente vai confirmar cada alternativa mediante o texto, para ver se está correto ou não, beleza? Hoje eu trouxe uma questão para vocês, considerada de nível fácil, beleza? Mas a gente vai galgando aí alguns espaços. Na próxima aula, questões médias e difíceis vão surgir, beleza? Mas hoje é uma questão um pouquinho mais fácil. Vamos lá comigo, ó. Então, o que foi perguntado? Olha lá, no caso da charge acima, a crítica que ela comporta é dirigida a quê? A formalidade da mensagem veiculada na televisão? Não. Nosso olhar se destacou diante da crítica à mesa em que crianças jogam jogos de adultos e fazem ações de adultos e não está na TV. Beleza? Então não tem aqui, né, nada à formalidade. Né? Não está a crítica não está ali. Beleza? B. A rispidez do garoto que não usa palavras polidas para pedir o desligamento da televisão. Não ouviu? Desliga essa TV. Não, né, pessoal? Então,
Olha só que incoerência que a gente tem no texto, né? Olha só que magnífico. Voltando lá no texto, a gente vai perceber o seguinte: quando ele fala desliga essa TV e está mostrando ali o que é inadequado para 12 anos, a gente tem um confronto, uma incoerência diante do ato deles, né? Eles estão agindo, né, como adultos, mas esse personagem aí que está de óculos pede para desligar porque aquele programa que está na televisão é inadequado para menores de 12 anos enquanto eles fazem coisas de adultos, né? Então há essa quebra também de expectativa, né? Então, pegando o quadrinho, a charge como um todo, a gente vê que a quebra de expectativa está em toda essa informação também, né? Então, a rispidez do garoto não está na rispidez, né, pessoal? Ao pouco domínio da norma padrão culta das crianças, pois o garoto usa ouviu, terceira pessoa do singular, ao lado de desliga, né, que está na segunda pessoa do singular aí, é o verbo imperativo de segunda pessoa. Não, né, pessoal? A gente percebeu que não está no domínio da linguagem, da língua, né? D. A exposição gratuita da marca do charuto, muito menos isso, não é a intenção da charge, né? E a charge ali, ela distorce até um pouco ali a marca do charuto, não tá à mostra a marca do charuto assim, não dá para perceber de que charuto se trata, não é? Então, não é esse o objetivo, não está centrado ali na marca do charuto. Então, a falha na educação das crianças que, longe daqueles que podem educá-las, precocemente jogam, bebem e fumam. Exatamente isso, né? Há ali uma relação de espelho, né? As crianças não fazem isso, né, essa atitude, sem antes ter visto alguém fazendo, né? E se elas estão fazendo agora, significa que ninguém disse a elas que isso é errado, né? Então, não houve ali uma correção desse processo, uma interrupção desse processo, ok? Beleza, pessoal, descobrimos a resposta certa. Mas vamos aí perceber o que a gente fez, né? Como é que a gente construiu essa resposta? Olha tudo que a gente teve que fazer, né? Então, em se tratando de uma charge, a gente vai utilizar o humor. Eu tenho que previamente saber o que é humor para eu não falhar nesse quadrinho, né? Então, tomem muito cuidado aí. Então, vamos lá, passo a passo. Podemos perceber que as afirmativas apresentadas sobre a charge são sínteses interpretativas. No caso, o candidato deveria analisar qual delas corresponde à melhor interpretação da charge, ou seja, aquela que tem comprovação no texto. Beleza? Então, pessoal, sempre com comprovação textual. Às vezes, não está exatamente no texto aquilo que você tem como ideia, mas às vezes as pistas do texto te mostram, né, uma resposta, né? E essa resposta ela tem que ser coerente com essas pistas, né? Então tem que ser uma interpretação possível muitas vezes, é o que vão pedir de vocês também. Mas que tenha comprovação, que seja possível diante daquilo que está sendo tratado no texto. Então, para chegar à interpretação correta, você deveria, primeiro, o que a gente fez, pessoal? Observar e concluir que as crianças são retratadas realizando ações incomuns ao universo infantil, jogando carteado, bebendo e fumando, comportamentos mais comuns a alguns adultos, né? Nem todos também, né? A alguns adultos. Então, tomem muito cuidado, tá, pessoal? A gente tem que analisar, vocês perceberam que a gente analisou tanto o texto verbal quanto não verbal, a gente visualizou o texto e a gente interpretou esse texto antes de adentrar as questões, né? Então, tomem muito cuidado. Quais seriam aí as ações comuns a uma criança? Né? As brincadeiras de criança ali, jogar bola, né? Enfim, fazer outras atividades ali que não estas, né? Para adultos. Alguns adultos, né? 2. Então, qual que é a nossa segunda atitude? O que a gente fez? Confrontou o texto não verbal ao texto verbal. Isso é muito importante. Por que eu estou explicitando isso, pessoal? Para vocês serem ativos, pensarem no processo, né? Qual o processo que eu tenho que ter diante desse gênero, né? Que é a charge. Então, prestem bastante atenção. Vocês têm que sempre retornar ao texto, visualizar o texto,
né? E olha só o processo que eu estou construindo. Então, nós temos que ser racionais diante do processo e não deixar que ele surja de uma forma muito natural, né? Então, tomem muito cuidado com isso, né? Sejam conscientes daquilo que estão fazendo. É esse o nosso objetivo ao fazer isso aqui, beleza? Então, consciência, né, e atitude diante da questão. Então, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Então, olha lá. O comentário vindo de um dos personagens e a mensagem vinda da televisão, né? Então, a gente percebeu ali que o texto verbal é aquele que traz os comentários de um dos personagens e aquele que está vindo da televisão, beleza? Esse é o texto verbal. E aí eu percebi que a contradição, a incoerência existente entre eles. Então, entre o comentário vindo da TV e o comentário do garoto, há uma incoerência, uma incompatibilidade, né? Porque eles estão agindo de uma forma e a TV, né, e ele propõe ali no texto verbal uma outra coisa, né? Então, há uma quebra aí de expectativa, né? É nessa contradição que gera uma quebra de expectativa. E o que é essa quebra de expectativa, pessoal? Nada mais é que o nosso humor, beleza? Este é o humor. Te fez rir? Provavelmente não, né? É uma crítica ferrenha, né, à questão da educação. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Nem sempre o humor é aquilo que te faz rir. Tome muito cuidado. Não, tá? Então, aqui que reside o humor da charge, elemento que constitui o núcleo central do sentido e a finalidade principal desse tipo de texto. Então, olha lá, diante, né, desse nosso gênero, nós temos que tomar uma atitude distinta, né? Ele vai me induzir a uma interpretação, então tome muito cuidado, tá? Então, a consciência daquele tipo de gênero vai auxiliar e muito na interpretação. Então, esse processo traduz o que Lino de Macedo, né, disse: ler nas entrelinhas preenche os espaços vazios, que nada mais é do que interpretar, ok? Então, prestem bastante atenção, eu já trouxe alguma coisa do Lino de Macedo, né, que, enfim, ele é fundamental para o Enem, então tomem cuidado, se você não viu lá nosso vídeo anterior, vejam que você vai saber quem é Lino de Macedo, eu não vou falar nesse vídeo. 3. Olha lá. Por se tratar de uma questão de múltipla escolha, olha lá o nosso comportamento agora diante da questão e não mais só daquele nicho do texto, né? Então, diante da questão. Por se tratar de uma questão de múltipla escolha, o estudante deveria ainda analisar cada uma das alternativas, confrontá-las com as suas hipóteses de leitura e interpretação. Então, do caso aí da charge, e avaliar a verdade ou a falsidade de cada uma das alternativas para fazer a escolha correta, né? Então, a gente interpreta e confronta com aquilo que interpretamos aquelas alternativas, né? Sempre retornando ao texto. Essa paciência é preciso ter, tá? Nem sempre os candidatos fazem isso. Nem sempre os candidatos fazem isso. E aí acham que é perder tempo, né, e acabam errando a questão, entregando para aqueles que tiveram essa paciência, esse tato de revisitar o texto e rever a questão, ok? Vocês viram que não é tão demorado assim. Às vezes são coisas pontuais que a gente precisa revisitar o texto ali para ter essa comprovação, beleza? Então, não é ler tudo de novo. Se necessário, leia, mas não é isso que a gente está propondo aqui. Mas é simplesmente a confirmação daquela alternativa. Se você leu determinado ponto e confirmou aquilo que você está dizendo, não precisa ler mais, né, além, ok? Então, na questão em estudo, a escolha era fácil, né? A gente percebeu que é uma questão um pouco de nível fácil. Por quê? Em virtude do conteúdo destoante das alternativas anteriores, né? As outras alternativas traziam coisas muito pontuais, né? Enquanto essa falava do todo da charge, né? Falando sobre a questão da educação, né? Então ela analisava de uma forma um pouco mais ampla, enquanto as outras alternativas pegavam coisas pontuais, né? Era o charuto, era as coisas ali muito pequenas, né? Então, essa é uma questão de nível fácil, beleza, pessoal? E o que a gente pode trazer aqui ao findar dessa questão? Ó? Nem sempre a alternativa dada como correta faz uma interpretação perfeita,
Vocês perceberam ali que faltou determinados elementos para compor ali a alternativa. Mas é claro que eles vão fazer isso, né? Porque se eles completam toda a interpretação, fica mais fácil ainda a questão. E não é o objetivo do Enem, né? Já que é também trazido como possibilidade de ingresso numa universidade, né? Então, tomem muito cuidado aí, porque eles não vão facilitar para vocês, né? Vocês têm que perceber o que há de mais no texto, beleza? Né? Para justamente vocês estarem um passo à frente. Tá? Então, nem sempre eles vão trazer uma interpretação perfeita. Na verdade, quase nunca, né? Ou nunca, vão trazer uma interpretação perfeita daquele tipo de texto, tá? Mas por exclusão pode ser a melhor dentre as alternativas apresentadas. Foi o que a gente fez, né? Foi percebendo no texto que as outras não eram adequadas, eram incoerentes à interpretação do texto, né? Então, eram falhas, muito mais falhas. E a nossa letra E foi aquela questão que mais se encaixou diante da interpretação nossa, né? Então, olha lá. Na questão em estudo, por exemplo, poderia ser considerada correta a seguinte proposição, se ela estivesse no lugar da alternativa E, né? Ao caráter ultrapassado das normas da programação de TV, distante da verdadeira realidade social, né? A realidade que nós vivemos é outra diante daquela mostrada na TV. Então, essa seria uma outra possibilidade, poderia ter outras, enfim, né? Mas não são estas que estão lá, né? Não são estas. E aí é que cabe a você estar um passo à frente dessas questões na hora da interpretação, ter um amparo crítico bem desenvolvido, né? E aí, pessoal, não tem outro jeito senão ler. Leiam e leiam muito para se familiarizarem com todos os gêneros, com todos os tipos textuais, e aí sim você já ter esse feeling da criticidade, beleza? Então, sem ela, ela dificulta, né, a interpretação, ok? Então, nós falamos aí antes, né, de como a gente começa a interpretar, não é mesmo? Então, isso é um feeling tremendo para que vocês comecem ali a desfrutar os textos, para que façam melhores interpretações, né? Então, quando vocês experienciam, vivenciam os gêneros e os tipos textuais, vocês vão ter mais propriedade de crítica, ok? Então, pessoal, se gostaram dessa aula, dá um joinha aí, né? Escrevam em seus comentários o que vocês acharam, o que a gente precisa trabalhar mais, né? E se inscrevam aqui no nosso canal, aqui no YouTube, ative aí o sininho para que vocês fiquem por dentro das nossas novidades, beleza? E é claro, pessoal, por favor, façam as suas perguntas, ok? Se inscrevam lá no nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e vai lá, visita a nossa plataforma online, beleza? www.plataformaonline.com.br. Pessoal, muito obrigado por mais esse dia comigo. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima aula.